Não, a resposta é não. Eu sinto muito. Essa autorização tem esse âmbito e realmente a gente não tem como esticar mais esse âmbito. Não existe uma forma da gente conseguir uma autorização de trabalho em origem. Você tá aí no Brasil e vai ser trazido pela empresa se você não tiver incluído nesses casos que eu falei. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você pode olhar quais são as profissões de difícil ocupação. Mas eu vou te dar um detalhezinho muito curioso. Em muitas províncias, uma dessas profissões é o profissional de educação física. É pessoas que são especialistas, treinadores especialistas em alguns esportes. Então fica ligado que talvez para você seja interessante. Eu vou deixar o link na descrição. Eu sou Amanda Calil e hoje a gente vai falar sobre autorizações de trabalho na Espanha. Uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, eu acho engraçado, é custoso para o empregador contratar um brasileiro e por isso eles não querem contratar? Veja só, a taxa da autorização, quando o empregador vai lá na oficina solicitar autorização, ela depende do salário que você vai ganhar. Se a pessoa for ganhar até um salário mínimo profissional, ele vai pagar 200 e poucos euros. E se ele for ganhar mais de duas vezes o salário mínimo profissional, ele vai pagar 400 e pouco. Acho que é 201 e 401 euros, uma coisa assim. Então, caro não é, nem muito menos. O problema é que é burocrático, porque o empregador ele vai ter que reunir uma série de documentos para entregar, para mostrar a viabilidade da empresa, vai ter que demonstrar que ele está regular, né? Que a empresa tem o seu registro todo em dia, seus impostos todo em dia. Vai ter que estar em algum desses supostos, ele vai ter que comprovar essas situações nacional de emprego. Então, assim, é muito burocrático. Ainda dentro desse tipo de autorização, é importante que você saiba que existem algumas atividades profissionais que estão isentas de solicitar autorização, que podem pular essa via da autorização e ir direto para o visto. São pouquinhas, mas eu vou falar porque talvez te interesse. Mas primeiro você tem que dar like no vídeo, né? Então, quais são essas profissões que você não precisa pedir autorização? Você pode partir diretamente para o visto se você quiser trabalhar aqui na Espanha, já tendo, lógico, esse contrato de trabalho. Primeiro, professores de universidade com um contrato de trabalho que você vai ter remuneração, tudo muito bonitinho. Jornalistas enviados especiais, então a TV Globo manda um corresponsal pra cá, né? Isso também não precisa de autorização, simplesmente pede diretamente o visto. Artistas para atuações concretas. Por exemplo, se o artista vem atuar 5 dias consecutivos ou dias alternados durante 20 dias, o prazo de 20 dias. Também não precisa pedir autorização. Então, quando a Anitta vem fazer um show aqui na Espanha, ela não pede autorização de trabalho. Ela simplesmente pede o visto, avisando que vai ter um benefício, um lucro aqui na Espanha durante os dias tais, e ela entra sem problema. Os religiosos, né, pessoas que fazem parte de organizações religiosas, devidamente comprovado, isso é importante. E, por fim, os cientistas e pesquisadores, que também vão ser contratados por organismos de investigação, empresas, universidades, laboratórios, enfim, na qualidade de investigador, que é o que a gente chama no Brasil de pesquisa, né, pesquisador, ou de cientista. Não é que você vai ser contratado como farmacêutico, não. Se aí vai ser uma profissão mesmo, entra no critério de profissões, mas se você vai vir desenvolver uma atividade como cientista ou pesquisador, aí sim não precisa de autorização, entra direto pelo visto. Mas, lembrando, é obrigatório ter já o contrato, tá? Quando eu digo que não precisa pedir autorização, é simplesmente que pula a etapa da autorização. Mas precisa ter tudo bonitinho, o contrato de trabalho já com tudo que você vai ganhar, como vão ser as condições de trabalho, quem é o empregador e etc. Então, eu falei que tinha 3. E a segunda é a autorização de residência e trabalho com La Tarjeta Azul União Europeia. Isso o que é? Cartão azul da União Europeia. Veja só. A União Europeia, quando a gente ainda não tinha a lei de empreendedores, que eu vou falar por último, via a necessidade de trazer mão de obra qualificada para a União Europeia como um todo, via a necessidade de poder importar qualidade de outros países e diminuir a burocracia para poder fazer isso. Porque o grande problema é o trâmite. O trâmite burocrático era muito grande. Então, a União Europeia, no ano de 2009, saiu uma diretiva dizendo a todos os Estados-membros que facilitassem a contratação de pessoas qualificadas para desenvolver trabalhos qualificados no âmbito da União Europeia. Então, o que é essa autorização de trabalho Tarjeta Azul UE? Pois é a possibilidade de você ter um contrato de trabalho quando você tem uma profissão altamente qualificada. Aí você me pergunta, Amanda, esse tipo de tarjeta
azul leva em consideração a situação nacional do emprego? Sim. Então, qual é o benefício? Como foi que a Espanha facilitou isso, que era a intenção da União Europeia? Ninguém sabe. Ninguém entende como a União Europeia, tentando facilitar a burocracia, a Espanha não facilite. Mas enfim, então o que eu vou falar que tem de diferente entre uma autorização de trabalho normal e uma autorização de tarjeta azul UE? Primeiro, que é um pouquinho mais delicada na questão do próprio contrato, porque o contrato tem que ser para desenvolver uma profissão qualificada, portanto, a pessoa tem que ter qualificações, um título de graduação e de pós-graduação ou pelo menos 5 anos de experiência na área. O salário que a pessoa vai ganhar não pode ser menos de 1,5 o salário da média daquela profissão. Então, se a profissão aqui na Espanha, que você vai ser contratado, ganha em média 40 mil no ano, você não pode ganhar menos de 60 mil no ano. Então, só faz dificultar mais ainda o contrato de trabalho, porque um profissional altamente qualificado exige também que o contrato seja melhor. Além disso, o contrato ele não pode ser inferior a 1 ano, o que lá na primeira autorização ele não diz. Diz que a sua autorização de residência ela vai ser vinculada ao contrato. Se o contrato é de 9 meses, a sua autorização vai ser de 9 meses. Aqui o contrato tem que ser de no mínimo 1 ano. Aí você se pergunta, poxa Amanda, então qual é o benefício dessa tarjeta azul, desse cartão azul da União Europeia? Porque não tem muito sentido para mim se também vai levar em conta a situação nacional do emprego. E eu estou de acordo contigo, exceto por 2 detalhes. O primeiro é o tempo de tramitação. Vocês lembram que na primeira vez eu disse que eram 3 meses para autorização e 1 mês mais para o visto? Esse tipo de autorização ele é mais rápido. São 45 dias para autorização e depois o consulado só tem 15 dias para emitir o visto. Esse é o primeiro ponto positivo. E o segundo ponto positivo é que a Tarjeta Azul UE visa facilitar também o movimento desse trabalhador qualificado dentro da União Europeia. O que isso significa? Que depois de 18 meses trabalhando na Espanha, ou se você tiver isso em outro país da União Europeia, mas vamos situar na Espanha, depois de 18 meses com esse tipo de cartão aqui, ou seja, 1 ano e meio, você terá facilidades para poder trabalhar em outro país da União Europeia. A burocracia da tramitação de autorização de residência de outros países da União Europeia vai ser diminuída muitíssimo. Então, esse tipo de autorização de trabalho, ele tem essas 2 características que chamam a atenção se o que você estiver buscando é principalmente depois a mobilidade entre países da União Europeia e também que seja mais rápido. No entanto, é importante dizer que para esse tipo de autorização, os requisitos do contrato são mais complicados e mais delicados do que um contrato da autorização simples. Esse tipo de autorização de trabalho está no artigo 85 e seguintes do Regramento de Estrangeria. Eu vou deixar o link também se você quiser dar uma lida. E por fim, eu vou falar sobre, para mim, a melhor opção se você é uma pessoa qualificada, que é a Lei de Empreendedores de 2013. Essa lei não faria diferença e não faria falta se a Espanha tivesse utilizado da maneira correta a diretiva da União Europeia em relação à tarjeta azul. Mas como ela não fez, essa lei de empreendedores sim traz uma figura de pessoa altamente qualificada, de profissional altamente qualificada, que sim é vantajosa por 2 motivos principais. A primeira, não analisa a situação nacional de emprego. Não importa nada a situação nacional de emprego. Então, você pode ser contratado para desempenhar qualquer profissão. E a segunda coisa muito legal dessa lei é o tempo de tramitação. 20 dias para autorização e 10 dias para o consulado emitir o visto. Ou seja, em no máximo 30 dias você já pode estar com a sua autorização na mão. Quais são os requisitos para aplicar essa lei, né, a Lei 14 de 2013, que é a Lei de Empreendedores, para pessoas altamente qualificadas? Existem 4 situações diferentes em que você pode solicitar autorização de trabalho nessa lei. Lembre, volto a repetir, todas as autorizações de trabalho devem ser solicitadas pelo empregador. Quais são as 4 possibilidades que você tem para poder solicitar? A primeira, que você possua qualificações, títulos universitários por escolas de grande prestígio. Imagine uma pessoa que é formada em Harvard. Pelo simples fato dessa pessoa ser formada em Harvard ou em qualquer outra escola de grande prestígio, já dá a ela a qualidade de pessoa altamente qualificada. Aqui, o ideal é que você tenha graduação e pós-graduação, mas é possível com a graduação, realmente, dependendo do tipo de graduação e da escola onde você, se graduou, é possível, mas a gente sempre recomenda que seja qualificação realmente, títulos, não título no singular, sim títulos
superiores, títulos universitários. A segunda possibilidade de você se encaixar nessa lei é um cargo de confiança em empresas dos setores estratégicos. O que é mais ou menos um setor estratégico? Isso pode ir variando, mas para vocês terem noção do que essa lei quer. Empresas de tecnologia, empresas de energia renovável, empresa de construção. Então, são empresas que estão enmarcadas na ideia de setor estratégico. Se você tem um cargo de confiança, um cargo que exige determinada qualificação ou um cargo de direção, você pode aplicar. A terceira possibilidade de você aplicar para essa lei é um cargo também de direção, um cargo de confiança, um cargo importante, um cargo que exija essa qualificação. Não é, vamos combinar, um cargo qualquer, em uma empresa que seja pequena ou mediana, mas que tenha um grande valor socioeconômico para a Espanha, que tenha um interesse público geral muito grande. E como é que eles analisam esse interesse público geral? Pois é uma empresa que gera muitos empregos, tem uma criação de empregos muito grande, é uma empresa que tem um trabalho social muito grande. Então isso é uma análise subjetiva, sai um informe da própria unidade de grandes empresas, quem determina se aquela empresa tem ou não esse grande interesse social. E por último, você pode ter um cargo de confiança, um cargo de direção, um cargo importante, volto a dizer, em uma grande empresa. E uma empresa considerada realmente grande. O que quer dizer empresa grande? Como você pode caracterizar uma empresa grande? Que uma empresa tenha mais de 250 funcionários, ou que essa empresa tenha um capital financeiro de mais de 3 milhões de euros, que essa empresa tenha um investimento de capital estrangeiro de mais de 1 milhão de euros, o valor econômico dessa empresa seja superior a 50 milhões de euros. Então, existem critérios para determinar se é uma grande empresa ou não. A lei não fala qual é o salário estipulado para esse tipo de profissional, mas a própria unidade de grandes empresas já disse que ronda entre 40 e 50 mil euros por ano, deve ser o mínimo, dependendo do cargo que a pessoa for ocupar, né? Se for um cargo de direção, 50 mil no ano, para poder considerar um profissional altamente qualificado. Então, mínimo 40 mil, se não é um cargo de direção. A lei também não diz exatamente o que aconteceria com as pessoas que não têm esse título universitário, mas se entende pela própria unidade de grandes empresas que não é obrigatório ter o título universitário se você vai se encaixar nos outros 3 supostos que eu falei. O primeiro é ter esses títulos, mas os outros 3 não, desde que se demonstre a experiência de mínimo 3 anos na área e no cargo que você vai desenvolver. E outra coisa muito bacana dessa lei, muito bacana mesmo, é que você pode aplicar estando na Espanha, desde que não seja de maneira irregular. O que eu quero dizer? Imagine o caso em que você veio estudar. Você está aqui fazendo espanhol durante 3 meses, tem um visto de estância que vai demorar, 9 meses, e no seu 3º mês você encontra uma oportunidade que se encaixa nessa lei. Você pode sim, quer dizer, a empresa pode sim tramitar para poder regularizar sua situação de estância para residência por PAC. Ou imagine o caso que você veio como turista, veio passear, e depois de um mês e meio, você consegue essa oportunidade de trabalho. Você também pode aplicar pela lei de empreendedores para poder alterar a sua situação. O que não pode é estar de maneira irregular. É nessa lei de empreendedores que também regulariza a situação de quem quer trabalhar, de quem quer ter esse visto para inversores aqui na Espanha. Mas a gente não vai falar disso agora não. Hoje a gente vai ficar por aqui falando apenas dessas 3 possibilidades de autorização de trabalho. Eu espero que você tenha curtido, tenha se inscrito no canal e tenha deixado o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!